Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre variáveis aleatórias agora com a parte 2. E vamos iniciar com um exemplo de distribuição de frequência do uso de bicicleta compartilhada. Nesses gráficos nós temos no eixo X as horas do dia e no eixo Y a frequência de bicicletas compartilhadas. Então podemos ver no gráfico da esquerda que em torno das 18 horas, a frequência de número de bicicletas compartilhadas ela é maior do que em torno de 5 horas, por exemplo. Então, estes pontinhos em azul referem-se a bicicletas compartilhadas no passado. Então, nos baseamos no passado para criar esse gráfico. Agora, essa linha em verde, nós conseguimos entender a distribuição de frequência para que possamos fazer previsões futuras. Então, baseado nesse passado em azul, eu posso dizer que a partir das 20 horas, a frequência da utilização de bicicleta compartilhada vai diminuir. Então, eu estou fazendo uma previsão. Eu estou entendendo o comportamento futuro. E isso segue a mesma ideia do gráfico da direita, que a única diferença foi transformar o eixo Y aplicando o logaritmo natural. Ou ainda, no exemplo do naufrágio do Titanic, poderíamos estar interessados na distribuição de idade dos indivíduos. Então, no gráfico da esquerda, nós temos as frequências observadas dos indivíduos no Titanic. Então, no eixo X temos as idades, no eixo Y a frequência. E veja que na tabela da direita, nós temos uma coluna para a variável nossa de interesse e outra para a probabilidade. Então, com essa segunda coluna, nós conseguimos fazer previsões futuras. Qual a probabilidade de um indivíduo selecionado ao acaso ter uma idade entre 10 e 15 anos? A probabilidade seria 0,022. Então, veja, eu estou fazendo uma previsão futura baseado em frequências observadas no passado. E se considerarmos todas essas probabilidades que a gente vê nas linhas, podemos dizer que o que temos é uma distribuição de probabilidade, porque os valores estão distribuídos ao longo das idades categorizadas. Então, é essa a definição de distribuição de probabilidade. É um modelo matemático que relaciona um valor da minha variável em estudo, que no caso era a idade, com sua probabilidade de ocorrência. Nesse caso, temos um gráfico geral em que o eixo X são os valores da minha variável aleatória e no eixo Y são as probabilidades de ocorrência de cada um desses valores. E a representação dessa probabilidade é dessa forma, um P maiúsculo, entre parênteses, X maiúsculo, igual a um Xzinho minúsculo. O que está sendo dito aqui é a probabilidade da variável aleatória x maiúsculo assumir um valor x minúsculo. Por exemplo, a probabilidade de x ser igual a 3 é exatamente a altura dessa barrinha no 3. E assim para qualquer uma dessas categorias. Vamos ver mais um exemplo. Uma urna contém 2 bolas brancas, que eu vou chamar de B, e 3 bolas vermelhas, que eu vou chamar de V. Suponha que são sorteadas 2 bolas ao acaso sem reposição, isso é muito importante, e considere os resultados possíveis dados nesse gráfico da esquerda. Temos a primeira extração saindo B, que é bola branca, e a segunda saindo B, primeira B, segunda V, e assim por diante. A probabilidade de sair uma bola branca na primeira extração é de 2/5, porque eu tenho disponível 5 bolas e 2 delas são brancas. Consequentemente, 3/5 para a vermelha. Na segunda coluna, lembrando que estamos tratando de probabilidades condicionais. Eu vou condicionar ao evento anterior.
Então, na primeira linha, dado que eu observei uma bola branca na primeira extração, agora eu tenho 4 bolas disponíveis e somente uma bola branca, porque a outra já foi extraída. Então, a probabilidade fica 1/4 de sair bola branca, consequentemente 3/4 para a vermelha. E assim fazemos para o caso de baixo. Então, vamos completar essa tabela da direita. O primeiro resultado possível é bola branca na primeira extração e bola branca na segunda. E isso vai ocorrer com probabilidade 1/10, que é a multiplicação de 2/5 por 1/4. A segunda possibilidade é bola branca na primeira e vermelha na segunda, que a probabilidade é de 3/10, e assim para a parte de baixo, vermelha na primeira e branca na segunda, ou vermelha na primeira e vermelha na segunda, com probabilidade 3/10. Então, o que temos até agora são resultados de probabilidade que já vimos na unidade anterior. Mas olha que interessante. Se eu definir a minha variável aleatória como sendo o número de bolas vermelhas obtidas, o x pode assumir 0, 1 ou 2. 0 significa que saiu 2 bolas brancas, 1 significa que saiu uma bola vermelha e uma branca, e 2 significa 2 bolas vermelhas. Então, esse x é a minha variável aleatória que assume 3 possíveis resultados. E se eu tivesse interessado em encontrar as probabilidades de x ser igual a 0, igual a 1 e igual a 2, ficaria dessa forma. Probabilidade de x é igual a 0 acontece quando sai uma bola branca e uma bola branca. E isso acontece com probabilidade de 1/10. Probabilidade de x igual a 1 vai ocorrer quando sair uma bola branca na primeira e vermelha na segunda, ou uma vermelha na primeira e branca na segunda. Então, a gente vai somar essas duas probabilidades, que daria esse produto para o primeiro caso, mais esse outro para o segundo, resultando em 6/10. E para x2 é da mesma forma. Vai acontecer quando sair vermelha na primeira e vermelha na segunda. E isso ocorre com probabilidade 3/10. Então, a partir dos resultados possíveis e as suas probabilidades associadas, eu criei uma nova variável aleatória que eu chamei de x, e agora eu construí a distribuição de probabilidade da minha variável aleatória x, que pode assumir os valores 0, 1 e 2 com essas probabilidades. Vamos então para algumas observações. As variáveis aleatórias, elas são definidas por letras maiúsculas. Por exemplo, número de peças defeituosas em uma linha de produção, veja, x maiúsculo, ou tempo de espera em uma fila, de novo, o T é maiúsculo. Isso porque as letras minúsculas, elas representam os valores possíveis dessa variável aleatória. Então, no primeiro caso, poderia ser x minúsculo igual a 0, 1, 2, etc. Ou, no caso do t, t pertencente aos reais positivos. Então, variáveis aleatórias nós representamos por letras maiúsculas e os valores possíveis dessas variáveis aleatórias por letras minúsculas. Então, a probabilidade de x maiúsculo igual a um x indica a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor x. Então, essa é uma definição muito importante que nós vamos utilizar até o final do curso. Vamos para mais um exemplo. Considere o lançamento de uma moeda 2 vezes. Então, nós temos estes possíveis resultados, cara-cara, cara-coroa, coroa-cara ou coroa-coroa, que completando as probabilidades fica dessa forma. Veja que o lançamento é com reposição. Então, a probabilidade de sair cara no primeiro lançamento é meio, e sair cara de novo no segundo lançamento permanece meio. Vamos preencher essa tabela dos resultados e as probabilidades associadas. O primeiro resultado poderia ser cara-cara, que ocorre com probabilidade de 1/4. O segundo,
cara-coroa, que ocorre também com probabilidade de 1/4, e assim para todos os outros resultados. Então, esse aqui são simplesmente os resultados possíveis. Eu ainda não defini uma variável aleatória. Eu vou fazer isso agora. Seja y o número de caras obtidas nos 2 lançamentos. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é quais são os valores possíveis que a variável aleatória y pode assumir. Ora, Eduardo, pode assumir o valor 2 quando sair 2 caras, ou 1 quando sair somente uma cara, ou 0. Então, a minha variável aleatória y assume valores 0, 1 e 2. E com quais probabilidades? Basta calcularmos baseado nessa segunda coluna. E o resultado é dado nessa tabela abaixo. Então, de novo, temos a variável aleatória y e a sua distribuição de probabilidade. Ou seja, para cada valor da minha variável aleatória, eu tenho uma probabilidade associada. Então, o processo para construir essa distribuição foi o seguinte. Primeiro, nós temos todos os resultados possíveis, que nesse caso são 4. Para cada resultado, eu associei um número, que é a minha variável aleatória. Nesse caso, assumindo o valor 0, 1 e 2, em que R inter R significa 2 coroas e, consequentemente, 0 caras. Essa interseção do meio representa somente uma cara e a da direita, 2 caras. Então, eu peguei os resultados e associei cada resultado a um número, que é o valor possível da minha variável aleatória y. E a partir desse valor que eu calculei as probabilidades. Então, foi um processo em 2 etapas. A primeira, associar o resultado a um número, e em seguida, pegar esse número e associar uma probabilidade para cada um deles. E é exatamente essa a definição de variável aleatória. É uma função que a gente chama de x, definida no espaço amostral, com valores num conjunto enumerável de pontos. Nossa, Eduardo, isso ficou muito confuso, mas com essa figura vai ficar tudo muito mais claro. O que fizemos é exatamente isso. Pegamos os resultados possíveis do meu experimento, que nesse caso, generalizando, é o ômegazinho 1, ômegazinho 2 e assim por diante. Para cada um destes resultados, associamos um número, que é o meu xizinho. No exemplo anterior, os ômegas eram os resultados, cara-coroa, etc. E os xizinhos eram 0, 1 e 2. Então, matematicamente, a variável aleatória discreta é essa função que tira o resultado do espaço amostral e associa um número. Mas veja, não temos ainda uma probabilidade para cada um desses números. Isso quem faz é a minha função de probabilidade, cujo papel é pegar cada xizinho i e associar uma probabilidade. Formalmente, chama-se de função de probabilidade da variável aleatória discreta x, a função que associa para cada xizinho i sua probabilidade de ocorrência. Ou seja, para cada xizinho temos uma probabilidade. Isso é somente uma formalização para a gente entender a base matemática por detrás de uma variável aleatória. É pegar um resultado do meu espaço amostral, associá-lo a um número, que é o valor da minha variável aleatória, e para cada um desses valores temos uma probabilidade associada. A gente não precisa de decorar todos esses passos, mas é importante saber que tudo o que estamos fazendo tem uma fundamentação teórica muito bem sedimentada. Então, a distribuição de probabilidade é esse modelo matemático que relaciona um valor da minha variável de estudo com sua probabilidade de ocorrência. Então, nesse caso, x é a minha variável aleatória e os xizinhos são os valores possíveis.
Por exemplo, probabilidade de x ser igual a 6. Então, essa altura é exatamente a minha probabilidade de interesse. Voltando ao exemplo do naufrágio do Titanic, eu poderia estar interessado em uma outra variável aleatória. Por exemplo, seja y os indivíduos com mais de 20 anos. Então, agora, a minha variável aleatória pode assumir somente dois valores. Ou ela é 0 quando o indivíduo tem menos de 20 anos, ou ela é 1 quando o indivíduo tem mais de 20 anos. Então, veja, eu criei uma nova variável aleatória e agora, baseado nessa variável y, eu vou definir as probabilidades de ocorrência de 0 e de 1. E nesse caso, fica dessa forma. Probabilidade de y igual a 0 é 0,22. Probabilidade de y igual a 1 é aproximadamente 0,77. E a partir da variável aleatória e das probabilidades, eu consigo definir a minha distribuição de probabilidade da variável aleatória y maiúsculo, que assume os valores 0 e 1. Vamos ver mais um exemplo. Número de carros que passam em um posto de pedágio. Seja x essa minha variável de interesse, que conta o número de carros que chegam em 1 hora, e a distribuição de probabilidade, nesse caso, não vai ser dado através de uma tabela, vai ser dado através de uma função. Porque, afinal de contas, já vimos que a probabilidade associada a cada um dos eventos é de fato uma função, que pega um valor da minha variável e atribui uma probabilidade. Nesse caso, temos probabilidade de x maiúsculo, variável aleatória, assumir um x minúsculo, valor observado da minha variável aleatória, é definido por essa função que não precisamos entender agora. Só é necessário verificar que o x assume valores 1, 2, 3, etc. E note que essa representação é exatamente igual a essa. A única diferença é que a tabela de baixo eu apliquei a função nos números que estavam disponíveis. É importante vermos essas duas representações porque em algum momento vamos utilizar muito mais a função do que a tabela. E nesse caso temos uma distribuição de probabilidade, que pode ser representada, por exemplo, através desse gráfico. Então, temos no eixo x todos os valores possíveis da minha variável aleatória, número de carros que chegam em 1 hora, e no eixo y temos as probabilidades associadas a cada uma dessas categorias. Mais um exemplo, seleção de candidatos para um emprego. Uma dinâmica selecionará 5 candidatos para a próxima fase, seja então x o número de homens selecionados. Nesse caso, a distribuição de probabilidade do número de homens, que é a minha variável de interesse, é dada dessa forma aqui. Seja através de uma função que atribui para cada valor da minha variável aleatória x, que nesse caso varia de 0 até 5, uma probabilidade, que é simplesmente substituir os x'inhos na função pelo valor 0, pelo valor 1 e assim por diante. E fazendo isso, chegamos na tabela de baixo. Então, o processo é sempre o mesmo. O que está mudando aqui é a forma de apresentarmos a distribuição de probabilidade. Novamente, a apresentação da distribuição de probabilidade através dessa função vai ser muito mais útil para a gente nesse curso do que através de tabelas. Mas as duas são representações equivalentes. Então, terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos o que seria uma variável aleatória discreta e uma distribuição de probabilidade discreta.